Meu nome é Cleiton, sou graduado em Administração de Empresas, graças ao ProUni. Eu sou natural da Paraíba, vim para cá com 7 anos, tenho uma história até relativamente parecida com de alguns companheiros que é bem sofrida, né? Quando eu estava lá na Paraíba, as condições, nem precisa falar, né? É bem mais complicada. Hoje me parece, por noticiário, o pessoal que mora lá, da minha família e tudo mais, está uma situação bem melhor do que era antes, né? Mas na época que os meus pais moravam lá, não era assim. Economicamente era uma situação bem complicada. E o meu pai chegou a vir veio 2 vezes para São Paulo. Nas 2 vezes acabou não dando certo, né? E na terceira e última vez que ele falou, vou ir pela última vez e vou tentar. Acabou dando certo, veio trabalhar num condomínio aqui na região de Mairim, que é chamado Porta do Sol. E foi e nos trouxe, né? Quando ele trouxe a gente para cá, lá também a gente tinha, não estava com uma situação assim tão economicamente também tão favorável. Morava numa casa dos patrões, praticamente assim, que ele construía, que meu pai é pedreiro e minha mãe é dona de casa. E quando a gente veio para cá também não tinha a situação assim tão favorável quanto estava lá, né? Tínhamos que tomar banho de água fria, pode estar frio, pode estar calor, era sempre dessa forma. E também não tinha muito assim um mix de comida assim muito variada também, né? Era bastante assim, era ovo, batata e feijão só, né? E eu lembro também que uma das coisas que acaba marcando sempre a gente é quando, que nem o rapaz tinha falado ali com relação ao frango, enfim, que quando a gente vê os nossos pais batalhando e às vezes eles não têm condições de dar aquilo para a gente, tem situações que marcam, né? E ela também não tinha condições de comprar algo até melhor, né? E eu já, moleque, eu tinha o quê? Eu acho que uns 10 anos, eu tinha prometido que eu iria dar condições melhores para meus pais, né? E a gente veio batalhando. Meu pai conseguiu construir uma casa própria e ele nunca deixou eu abandonar os estudos, né? Ele, pedreiro, eu poderia estar trabalhando com ele, né, de servente, alguma coisa assim, né, como geralmente até os pais fazem, né, quando há uma necessidade. Mas no caso deles, eles não permitiam, né? Tanto que eu, por ser filho único, né, eu era para ter 2 irmãs, né, faleceram lá na Paraíba mesmo, por condições adversas, e eles faziam de tudo para que eu não largasse. Então, eu fui continuando, estudando. E eu tinha 2 objetivos na minha vida, né? Assim, era 2 sonhos, na verdade, né? Que era fazer isso, e a minha profissão, eu sempre ia pelo lado ou de ser jogador de futebol, como sou brasileiro, só que acabou não dando certo. Ou desenhista, né? Inclusive, eu desenhei bastante você também, né? Fiz umas chargezinhas, enfim. Mas o meu sonho era ser desenhista de história em quadrinhos, né? Desenhar para os americanos, que é onde que tem o Hulk, é sempre aquela ideia de infantil que acaba, na minha cabeça, iria ser a minha profissão, né? Só que quando eu acabei encontrando, na verdade, o meu primeiro emprego foi num mercadinho como repositor e caixa. Depois eu fui trabalhar nesse condomínio que meu pai também trabalhou durante muitos anos e trabalha até hoje, né, como pedreiro. Só que eu fui trabalhar na área administrativa desse condomínio. E lá dentro, na verdade, eu fui galgando, né, espaços. Eu comecei como auxiliar administrativo, depois como auxiliar de cobrança. Aí fui indo, até que eu cheguei no último posto, que era gerente administrativo financeiro do condomínio. Só que eu sentia que, para mim, naquele momento, eu tinha que ir mais longe, né? E eu não queria ficar preso a trabalhar ali durante muito tempo, só que eu também não tinha muitas condições também de pagar uma faculdade.
comecei a fazer até uma certa poupancinha, até para pagar pelo menos os 3 meses de faculdade, para depois a gente ver o que queria acontecer. E daí a minha esposa, no caso, ficou insistindo para fazer o Enem, né? Eu fiz até, já tinha feito quando eu estava estudando, aí fiz a segunda vez. Só que sem expectativa nenhuma, né? Tanto que eu não sou uma pessoa de ficar muito tempo concentrado em cima de uma prova e ficar me dedicando tanto àquilo, né? Só que a gente acabou estudando, vamos tentar fazer, vamos ver. Aí eu fiz a prova, fui bem, passei, graças a Deus. Foi uma luta, mesmo sendo também, no caso, entre aspas, de graça, né? Sendo bolsista do ProUni, né? Você tem que pagar livro, você tem que pagar condução, você tem que pagar uma série de coisas que também, né, seria pior se eu estivesse pagando, né? E daí, no caso, a minha vocação, no caso, acabou sendo alterada de desenhista para administrador de empresas. Que aí eu fiz a faculdade de administrador de empresas e graças a Deus hoje eu tenho um negócio próprio, né? Tenho um mercado, né? Eu comecei com um mercado até maior do que eu estou hoje, só que por conta de custos, de uma série de coisas que ainda aconteceram e tudo mais, eu acabei indo por um outro caminho, montando uma outra loja. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma loja, né, que em 2 meses que eu estou lá, praticamente eu estou vendendo mais do que eu vendia numa loja que era o triplo, 4 de tamanho do que a que eu tinha. E hoje eu vejo assim que a dificuldade que eu tinha lá antes, no caso, há 20, 30, 25 anos atrás, outras pessoas passam pelo mesmo tipo de problema, né? E o meu ramo, como é um ramo ramo alimentício, né? Você vira e mexe, você tem situações em que uma pessoa sempre reclama economicamente e politicamente da situação do país, né? Eu tento sempre ir pelo lado do viés de tipo, assim, anos atrás era muito pior. Anos atrás você não tinha condições, o pobre não tinha condições de ter uma casa própria. Eu também sou favorecido também, graças a Deus, pela luta que eu tive também, no caso eu e minha esposa. Nós temos a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida. Pessoas também não tinham condições de sequer, ou se fazer pelo Minha Casa Minha Vida, também construir até a própria casa, porque também não tinham condições de fazer um parcelamento, alguma coisa assim. Pessoas não tinham condições. Hoje você vê que no carrinho da pessoa, que a pessoa passa, a minha mãe, vixe, era muito difícil ela levar um Danone dentro do carrinho, era sempre arroz, feijão e levar o básico. Hoje as pessoas gastam, né? E que hoje, digamos assim, eu estou fazendo a minha parte junto com o meu sócio, de ajudar até essas pessoas, porque muitas coisas, assim, a gente, como viveu tudo isso, a forma de a gente retribuir, muitas vezes, não é só pagando impostos, né? Porque, que nem, teve uma pessoa até que, no post que a minha esposa tinha feito, mandado para a Nina, tinha falado lá que, eu não me lembro bem mais os termos, mas era tipo assim, além de você estar bem sucedida, você fica esfregando o imposto que eu pago, né? Como se a gente não pagasse, né? Tipo, é só as pessoas que têm a inveja que paga, né? Todo mundo está nesse, tem a possibilidade de fazer, né, as coisas melhorarem, mas muitas pessoas só olham muito mais o lado mais capitalista da coisa, né? E de alguns anos para cá realmente, assim, você vê que o lado social melhorou muito, né? 12 anos para cá. E eu acho que, assim, até pedi, foi mais por também iniciativa da Leila, também eu tinha pedido para que eu pudesse vir e, no caso, agradecer pessoalmente, no caso, a oportunidade da gente ter vivido tudo isso e ter melhorado de vida com relação ao ProUni, o Minha Casa Minha Vida e tudo mais.